Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita e o nosso segundo guia prático videohólico de filmagem. Hoje eu vou trazer, na verdade, um termo que você pode se deparar em algumas resenhas de filmes, alguns sites e pode te confundir bastante por você não saber muito bem o que é. Hoje a gente vai falar do termo a mise-en-scène. O termo vem do francês e é tradução literal para posto em cena. Temos muitos diretores que se utilizam da mise-en-scène para criar a sua própria identidade visual. Um desses cineastas, com certeza você já viu alguma obra, o Wes Anderson. Ele cria esteticamente todo o cenário que conversa com o protagonista, com o personagem da história, mas também conversa muito com o telespectador. E os objetos, eles estão ali por algum motivo. Tudo ali é super bem calculado. A gente também tem a mise-en-scène em algumas situações onde o filme precisa contar muitas coisas, mas ele não quer perder tempo com isso. Então ele se utiliza de uma cena e dentro dessa cena ele coloca vários elementos dentro da imagem para contar a história. A mise-en-scène é uma forte herança teatral para o cinema, tanto que o termo surgiu justamente ao construir cenários no teatro. Pode-se dividir o que está incluso no mise-en-scène em 4 elementos principais: locação, figurino e maquiagem, iluminação e atuação. Justamente por ter essa herança do teatro, elementos próprios do cinema como movimentação de câmera e edição não estão inclusos nele. O termo se refere apenas a montar a ação no palco. Ao analisar a mise-en-scène dos filmes, este conceito se torna cada vez mais claro. Alguns filmes podem ser usados para exemplificar o termo. E aqui eu utilizarei Psicose, Pulp Fiction, Onde os Fracos Não Têm Vez e Janela Indiscreta. Hitchcock é conhecido até hoje por seu filme Psicose, devido às suas diversas contribuições para o gênero de horror. O filme conta a história de Marion Crane, vivida por Janet Leigh, que depois de cometer um crime, acaba em um motel dirigido por Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, um homem macabro. As consequências a partir deste encontro é o que o roteiro realmente quer mostrar. Antes de entrar na iluminação de Psicose, o tema de dualidade ou dupla personalidade pode ser visto desde a abertura do filme. Nela, vê-se a apresentação de créditos e títulos sempre divididas, o que já indica que essa dualidade será abordada no filme. Em uma das cenas que mostra uma conversa de Bates com Marion, a iluminação já deixa clara essa dualidade. Primeiro é importante estabelecer as 3 iluminações mais comuns no cinema: a principal, o enchimento e a contraluz, que normalmente são usadas simultaneamente. Na cena referida anteriormente, a luz principal é uma lâmpada posicionada no meio de 2 personagens. Devido a essa escolha, o reflexo de Norman Bates é visto na janela. Ou seja, naquele momento existem 2 Normans em cena.
Um baita spoiler que o diretor nos dá. O lugar pequeno, repleto de objetos, demonstra o quão desconfortável é a situação entre os dois. Quando a câmera corta para closes dos personagens, a iluminação de Norman é diferente da iluminação de Marion. Nas cenas de Norman, usa-se o tipo low-key, uma iluminação desigual, que deixa o ambiente mais escuro e com sombras. Essa escuridão reflete o interior do personagem. Enquanto Marion já usa uma iluminação bem distribuída em cena, deixa assim o ambiente mais claro. Essa cena ainda pode ser dissecada de diversas outras maneiras, além da iluminação, onde possuem muitos elementos de cena que estão ali não só por estar. A gente tem a mise-en-scène presente. Outro filme muito legal que trabalha a mise-en-scène é Pulp Fiction. O filme que rendeu o primeiro Oscar de Tarantino pode ser utilizado para estudar cinema em diversos momentos. A gente vai utilizar ele bastante aqui no nosso guia prático. Pulp Fiction se resume em 3 narrativas diferentes, dispostas de maneiras não linear, que se entrelaçam no final. Acompanhamos um casal assaltando um restaurante e um boxeador tentando salvar sua carreira. O modo como Tarantino demonstra a relação de poderes dos personagens através da construção da cena é algo extremamente marcante. Em uma das cenas do filme, Vincent e Jules invadem um apartamento com 3 garotos nele. Os 2 capangas são mostrados como superiores a eles desde o início. Analisando a cena, vê-se que o lugar está extremamente bagunçado, o que dá a entender que eles ainda são garotos e não homens como Vincent e Jules. Além disso, enquanto os capangas estão vestidos de terno e gravata, os outros 3 estão de camisetas e moletons, o que deixa mais aparente essa diferença. Depois, Jules se posiciona de uma maneira que ofusca os garotos. Apesar de não ser objeto de análise, neste momento a edição e a posição da câmera também influenciam nesta demonstração de poder de Jules. Ao ficar nesta posição, Jules olha para os garotos de baixo para cima, demonstrando a inferioridade deles. Um chega a ficar escondido no background, como se não fizesse diferença alguma na cena. O personagem de Samuel L. Jackson continua a agir ao decorrer da cena desta maneira. Revela-se mais tarde que havia um 4º garoto escondido, mas quando ele tenta atirar contra Jules e Vincent, nenhuma bala sequer o atinge, novamente mostrando o quão intocáveis eles são em relação aos garotos. Temos também o ótimo filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que é considerado um dos melhores filmes do século. O longa se passa na década de 80 e conta a história de Moss, que encontra uma maleta com vestígios de um dinheiro conquistado através de venda de drogas. Após isso, ele é perseguido por um assassino e pelo xerife da cidade. Vamos focar em apenas 2 elementos do filme: a atuação e a ambientação. Em relação ao primeiro elemento, existem inúmeros métodos de atuação. Para interpretar o vilão do filme, Bardem usa o método de interpretação ou simplesmente o método. Isto consiste no ator utilizar de suas memórias emotivas sentidas em sua vida pessoal para retratar a emoção do personagem. Então é frio, calculista, despreza a tudo e a todos, é um típico assassino. Bardem, obviamente, não é um serial killer em sua vida pessoal, mas o que ele faz é um exagero magistral de uma face de sua personalidade, a fim de convencer o público que ele é esse assassino e não sente remorso por isso. Brolin, por outro lado, usa o método naturalista ou realista. Resumidamente, este método consiste em pegar algum traço de personalidade e transmitir normalmente de forma não convencional para o personagem. O figurino e maquiagem ao mesmo tempo podem contar uma história e também podem servir para ambientar o filme em determinada época. Aí entra novamente a mise-en-scène. Os irmãos Coen dão um passo à frente disto e também se preocupam muito em colocar carros da época nas cenas externas e usam o dialeto que era usado na época. Até mesmo o corte de cabelo do vilão Anton foi inspirado em uma foto de um homem em um bordel de prostituição da época,
visto pelos diretores. Ele foi feito para parecer alguém assexual, indiferente à vaidade. Isto combinado com todos os outros fatores citados anteriormente, além de ambientar o espectador, também faz o filme parecer ainda mais verdadeiro. Por fim, vale dizer que não é a mise-en-scène que determina se o filme é bom ou ruim. Há diversos filmes que, se dissecarmos a cena, tem-se um cenário simples, mas que ainda fazem um tremendo sucesso. O, entre aspas, posto em cena é uma maneira de, inconscientemente ou não, contar uma história sem usar as palavras. Em Janela Indiscreta, onde a câmera ela circula pelas janelas mostrando os personagens fazendo as suas atividades corriqueiras do dia a dia, e depois ela entra dentro da janela do nosso protagonista. Ela passa por ele e aí vai até a mesa dele. E essa câmera vai mostrando coisas desse personagem. Antes de chegar na mesa, mostra a sua perna, onde ele está com a perna quebrada, e mostra seu aparelho de fotografia quebrado. Então a gente já entende o que aconteceu ali. E a gente tem alguns pontos da personalidade dele mostrando apenas a sua mesa de trabalho. Aí a gente tem um exemplo muito claro da mise-en-scène em cena. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desse termo utilizado no teatro e no cinema, e volto mais pra frente com outras técnicas e termos do cinema aqui no nosso Guia Prático Videoholic de Filmagem. Até mais!